Olá pessoal, estou aqui de volta com vocês para a nossa segunda parte, nosso segundo vídeo da atividade 1 da disciplina de dados demográficos, atividade 3 do material de vocês. E aqui nós vamos fazer a parte onde nós vamos configurar, formatar as planilhas para a gente poder executar os comandos no R. Essa parte ela não está no material de vocês, nem mesmo no caderno azul, nem no caderno verde. Por quê? Porque no caderno azul ele ensina você a fazer pelo Excel e no caderno verde ele já dá uma configuração da planilha pronta para a gente executar os comandos no R. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é justamente como configurar as planilhas para que possam ser executadas no R. Certo? Então, o que nós temos? Na atividade 3 de vocês, no caderno 2, ele não faz essa separação entre as planilhas porque ela é executada no Excel. O Excel você gera os gráficos dentro do próprio programa, né, e deixando as planilhas dentro as tabelas dentro de uma mesma planilha. Porém, no R, como vocês devem lembrar, ele é um pouquinho mais exigente, né, nos seus comandos, então a gente vai fazer uma tabela para cada ano, uma planilha para cada ano. Certo? Então vai ser uma planilha para o ano de 91, uma planilha para o ano de 2000 e uma planilha para o ano de 2010. Certo? Contendo os dados de homens e mulheres. Então nós vamos fazer isso, gerando essas três planilhas, para que nós possamos executar esses comandos. Então, muito bem. A forma que eu vou fazer é uma sugestão, certo? Cada um, pela prática que tem no Excel, pode fazer de uma maneira diferente, mas então eu vou fazer essa simulação como uma opção, uma alternativa para aqueles que ainda não têm uma maneira preferente de fazer. Certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai copiar esses dados para um arquivo novo. Tá certo? Como eu falei, é uma sugestão. Então, eu vou criar um arquivo novo do Excel, né, uma planilha em branco. Ela está aqui. Vou copiar essas primeiras linhas, elas são dispensáveis. Né? Apenas explica qual foi o filtro que você fez para poder gerar a tabela, então a gente não vai precisar dessas linhas. Então eu vou copiar todos esses dados para aquela planilha nova que eu abri, certo? Pego todos os dados aqui, também não preciso da linha da nota e da fonte, né? Apenas a linha que realmente contém os dados. Vou copiar essa tabela e colar aqui na primeira linha da planilha que eu abri, planilha nova. Então essa primeira planilha nós vamos fazer o quê? Com os dados de 91. Essa vai ser a planilha de 91. Certo? Então não preciso dos dados nem de 2000 nem de 2010, então estou selecionando aqui a coluna desses 2 anos e vou excluir. Pronto, excluiu os homens de 2000 e 2010. E agora eu vou apagar novamente as de 2000 e 2010 para mulheres. Muito bem. Como a gente viu aqui, nos dados de 91, nós tivemos aqui, vou só aumentar aqui um pouquinho para ficar para visualizar, a última classe que foi dentro dos anos foi 80 anos ou mais. Então aqui está em branco esses anos, também nós vamos apagar essa coluna que nós não precisamos dessas linhas aqui embaixo. Muito bem, então está aqui as colunas, né? E como esse aqui já vai estar nomeado o arquivo como 91, nós formos salvar, mas também eu não quero essa linha com os dados do ano. Então eu vou excluir a linha com os anos. Muito bem, homens e mulheres. E aqui a faixa etária desses anos, mulheres. Para a coluna das faixas etárias, eu vou nomear da seguinte forma. Pessoal, nomeia dessa mesma forma que estou colocando aqui, isso é importante, porque os comandos R, como eles já estão prontos, então a gente vai copiar da forma que foi configurado pelos comandos. Certo? Se vocês quiserem salvar com outro nome, aí vocês têm que ficar atentos para também alterar a questão dos comandos. Né? Então, para facilitar, vamos salvar da mesma forma que eu estou indicando aqui, para que os comandos sejam executados da maneira correta. Certo? Então, o nome que eu coloquei foi FX, de faixa etária. Certo? Sem acento, o E maiúsculo também aqui do faixa etária, homens e mulheres, da forma como já veio escrito. Certo? Então, essa é a forma que a planilha tem que estar formatada para nós podermos executar os comandos do R de forma correta. Certo? Então, independente do caminho que vocês vão usar para poder pegar os dados da planilha original que nós geramos pelo site e gerar um novo arquivo, né, para 91, 2000 e 2010, o final ele tem que estar dessa maneira. Tá bom? Configurado dessa mesma maneira. Muito bem, então vamos salvar. Nós vamos salvar onde? Vamos salvar ela dentro do arquivo, daquela pasta que nós criamos na aula, certo? Curso EAD ASA, cada um tem isso no seu computador. Quem não tiver
Então tá aqui curso EAD-ASA, né? Foi salvo no disco local C, curso EAD-ASA. Certo? Então vamos salvar nesse arquivo, porque é aqui que o comando do R vai buscar os dados. Ok? Que nome nós vamos dar para ele? Nós vamos dar o nome que está lá no comando do material de vocês. Foi o material que está na plataforma. Certo? Vamos utilizar aquele nome. Qual que é o nome da atividade? Então vocês podem consultar lá o material que está para vocês. Né? Aqui é todo os passos que nós já seguimos. Então o material está lá. Módulo demografia atividade XX. O que é o XX? XX vai ser o ano que nós de referente de cada tabela. Tá bom? Então nós vamos colocar módulo demografia e o ano de referência. Certo? Módulo demografia underline demografia underline atividade e o ano. Então esse aqui é o 91, certo? Módulo demografia atividade 91. E o formato, o tipo, vai ser o tipo CSV, separado por vírgula, que é o tipo que o R vai buscar para vocês, tá bom? Então vamos pôr CSV, lembrando, no módulo demografia atividade 91, tipo CSV, ok? Então esse é o nome do arquivo que nós vamos trabalhar, módulo demografia atividade 91. Vai aparecer a mensagem que alguns recursos da pasta de trabalho poderão ser perdidos se você salvá-los como CSV. Quer usar esse formato? Sim. Isso aqui é para caso você tenha alguma forma salva, a partir do momento que você salva, uma forma utilizada, na hora que você salva em CSV, essa forma vai sumir, certo? Mas a gente não vai trabalhar com forma, a gente não quer preocupado com as formas, então a gente vai fazer dessa forma. Então pronto, tem o módulo demografia 91 CSV, atividade 91 CSV, muito bem. Então agora nós precisamos fazer a mesma coisa com 2000 e 2010, certo? Então eu vou criar um novo arquivo, abrir uma nova pasta, certo? Então a pasta 2, ela foi aberta agora, em branco. Eu vou lá na primeira planilha do arquivo, né, que a gente baixou, vou fazer a mesma coisa, copiar todos esses dados e colar na pasta 2. Certo? Só que agora eu vou apagar o quê? Vou apagar os dados de 91, agora eu vou fazer o dado de 2000. Então eu vou excluir a linha aqui de 91, excluir a linha de 2010, da mesma forma que o de 91 e de 2010. Certo? Vou apagar a linha aqui com os anos também. E vou escrever agora aqui homens e mulheres. A primeira coluna é homens, a segunda mulheres. Certo? E aqui da mesma forma que a outra, eu vou pôr FX etária. Do mesmo jeitinho que a outra foi. O que tem de diferente nessa aqui em relação à planilha anterior? A gente não tem a classe 80 anos ou mais. E tem a classe de 80 a 84 anos, até 100 anos ou mais. O que nós temos que fazer para criar essa classe? Que é para poder permitir a comparação com o ano de 91. Nós poderíamos fazer uma pirâmide etária utilizando essas classes. Só que como 91 não tem essas classes divididas por classe acima de 80, então nós não tem como para comparar essa comparação, nós temos que somar essas linhas inferiores. Por que 91 não tem? Em 2000 e 2010 já começou a ter essa classe dividida a partir de acima de 80 anos. Justamente pela transição demográfica, que foi verificada com grande força nesse período. Até 91, a população de 80 anos ou mais era uma população relativamente pequena, enquanto que a partir do ano de 2000 e 2010 já era uma população maior, então foi criada, a gente já pode observar isso, foi criada essa divisão nessas classes posteriores. Muito bem, como que nós podemos fazer isso para somar esses anos? Vocês fizeram a prova online, que tinha umas perguntas básicas sobre Excel, então eu acredito que ninguém tem dificuldade de fazer isso, certo? Você pode pegar uma calculadora e somar, mas todo mundo conhece as fórmulas do Excel, fez a provinha lá online, e então eu já tenho domínio disso. Mas então nós vamos colocar aqui a fórmula de soma, que é igual soma, e selecionar as linhas abaixo da nossa fórmula. Certo? Então isso aqui foi uma soma das linhas inferiores. Então eu vou fazer a mesma coisa, colocar a fórmula de cá, vou dar Ctrl C e Ctrl V, a fórmula vai ser copiada. Então agora aqui está a soma dos anos de 80 anos ou mais de idade, tanto para homem quanto para mulheres.
Muito bem. Se eu apagar essas linhas inferiores aqui agora, o que vai acontecer? Vou mostrar para vocês. Eu acredito que também todo mundo já sabe. Como é que a fórmula está fazendo referência a essas células, se eu apagar, ela vai ficar zero. Porque aqui, o que tem na verdade dentro dessa célula, na verdade é a fórmula, não é aquele número. Correto? A mesma coisa acontece com essa. Então eu apaguei os dados, sumiu aquele valor que tinha aqui. Certo? Então eu vou voltar aqui, os valores voltaram. Então como é que eu faço para poder manter esses valores aqui que eu quero, né? Para a gente poder construir nosso gráfico. Eu posso digitar esses valores aqui, tá vendo? Porque aqui o que está aqui dentro da célula, na verdade, é a fórmula, não é esse valor. Certo? Então se eu alterar aqui para um número qualquer, por exemplo, 70, vai aumentar a fórmula. Certo? Mas não é isso que eu quero, né? Vamos voltar para o número original. Eu quero manter esse valor aqui. Certo? Então o que eu posso fazer? Digitar esse número aqui, 31, 32, como eu fiz aqui. Pronto, ficou o valor. Agora eu posso apagar essa linha aqui que não afeta aqui. Uma outra forma de fazer isso é como que é? Eu posso copiar a fórmula. Eu não estou copiando o número 5149, estou copiando a fórmula. Certo? E clicar aqui, vir em colar especial, ou vir nesse aqui que vai colar na verdade os valores, essa opção aqui dependendo do Excel de vocês, ou colar especial e clicar em valores. Então o que eu vou copiar na verdade? Apenas o valor, eu não vou copiar a fórmula. Ok? Então pronto, você está vendo como mudou? Não é mais a fórmula que está aqui o valor. Eu posso alterar, apagar aqui embaixo e não vai alterar nada nesse valor. Certo? Então é uma opção de fazer. Certo? Você digita, você vai lá e faz, copia e cola especial apenas os valores. Muito bem, então, como aqui agora eu já tenho o valor que eu queria, não mais a fórmula, eu vou apagar essas linhas inferiores. Essa é a diferença em relação à coluna de 91. Certo? A planilha de 91. Vou ter que somar os valores inferiores. Certo? Esse aqui também está escrito para vocês lá no item 8, na página 75. Esse item já está incluso. Certo? Então agora vamos salvar isso. Salvar como essa planilha. Também na mesma pasta, no curso EAD ASA. Então no formato CSV. Certo? Aqui aparecem as opções que são outros arquivos que já estavam gravados. Então eu vou salvar como módulo demografia 00, que são o ano 2000. Certo? Então o que eu posso fazer para facilitar? Escrever tudo de novo. Eu posso clicar aqui, apareceu o ano de 91, só que eu não vou salvar com esse nome. E vou apagar apenas 91 e colocar 00. Então módulo demografia atividade 00. Certo? O que significa que da atividade nós vamos utilizar o ano 2000. Pronto, salvar como. Mesma pergunta, quero salvar com CSV, eu falei a questão das fórmulas, só que a gente não tem mais fórmula nesse trabalho, nessa família, nesse trabalho não faz diferença. Então vamos colocar assim. Ok, está salvo então a planilha de 2000. Vamos fazer a mesma coisa para a planilha de 2010, certo? Agora eu vou até um pouco mais rápido, porque ela realmente é repetição da de 2000, certo? Vou copiar aqui novamente aquela mesma parte, colocar aqui então na nossa pasta 3 que foi salva. Vou apagar agora o ano 91 e 2000, excluir 91 e 2000. Muito bem, apago a primeira linha novamente. Agora eu vou escrever aqui, substituir por homens e mulheres. Certo? Tem que estar dessa mesma forma escrita, pessoal, mesma coisa em relação aqui à coluna da faixa etária, porque isso, os comandos do R vai precisar disso, exatamente. Eu vou colocar aqui a soma. Errado. Abre parênteses. Puxo aqui a fórmula das colunas inferiores. Vou colocar de 100 anos porque não tem nada aqui. Vou copiar essa fórmula, colar de cá. Muito bem. Agora eu vou de cá. Não, aqui ficou errado, pessoal, porque aparece até informação aqui, tá vendo? Refere-se ao intervalo que tem números adjacentes, ou seja, aqui está copiando só até o C22, tá vendo na forma? E eu quero copiar até o C23, então eu posso vir aqui e alterar, pronto, incluir as células anteriores, células inferiores. Então, da mesma forma, eu vou copiar aqui, colar especial, vocês viram então que alterou. Se eu voltar, o que acontece? Forma soma, não mudou o número aqui, mas aqui ó, mudou o valor que está na célula. Certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, copiar, colar apenas os valores. Agora eu posso apagar essas linhas inferiores, que para nós elas não terão mais importância.
Muito bem, está aqui novamente salvo. Então o que nós temos aqui? Ó? A gente percebe que as 3 planilhas estão salvas da mesma maneira. Certo? É apenas a diferença do tamanho da coluna, mas isso não vai fazer importância. Então a planilha original que nós obtivemos, a planilha de 91, a planilha de 2000 e a planilha de 2010, que nós vamos salvar agora com o nome, né, mesma coisa, curso EAD ASA, CSV, e vou selecionar aqui apenas para aproveitar o nome, e colocar modo demografia atividade 10, ou seja, o ano de 2010. Muito bem, também sim. Temos agora então 91, 2000 e 2010, todos com a mesma configuração. Esse aqui, como falei, o tamanho da coluna não vai fazer importância para a leitura do R. Então nós temos as 3 planilhas já configuradas, formatadas para nós começarmos a execução no R, certo? Então, aqui vai ser o nosso próximo vídeo. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente encerra a nossa parte de gerar os gráficos da atividade, tá certo? Então, obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.